Quantos querem ouvir Deus falar essa noite? Diga amém. Então põe a mão no seu coração assim, ó, respira fundo, bem fundo assim, ó. E aí solta o ar dizendo: fala comigo, Espírito Santo. Ah, Jesus. Olhe para mim um pouco. Nós estamos saindo de uma pandemia. E foi muito falado nessa pandemia sobre fortalecer a imunidade. Se você fortalece a sua imunidade, você está com o seu corpo mais protegido contra vírus, contra doenças. Coloca a imagem para mim, por favor. Se você fortalece a imunidade do seu corpo, quando uma doença tenta crescer, as suas células que fazem parte do seu sistema imunológico, elas começam a atacar esse vírus, essa doença que tenta crescer no seu corpo, e destrói. E não deixa você ficar doente. Por isso, ter uma imunidade alta é importante, porque nos protege de vírus e de doenças que podem destruir o nosso corpo físico. A mesma coisa também é verdade com relação à nossa vida espiritual. Existe um vírus, irmãos, que entrou no homem lá em Adão. Quando o homem desobedeceu a Deus, entrou no homem o vírus do pecado. E esse vírus, ele vem até os dias de hoje. Se nós não estivermos com a nossa imunidade espiritual alta, esse vírus destrói nossa vida. Se não tivermos uma imunidade espiritual forte, o vírus do pecado, ele pode acabar de verdade com a vida de uma pessoa, acabar com uma família inteira. Você sabia disso? Portanto, eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite sobre imunidade espiritual. Como fortalecer a imunidade espiritual. Quantos querem ouvir aqui essa mensagem? Diga amém. Nós vamos juntos ler um texto da Bíblia que está em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, a partir do versículo de número 32. Vamos ler juntos o texto que diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse para os seus discípulos: sentem aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e ele começou a ficar aflito e angustiado. E ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Então, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E ele disse na sua oração: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então ele voltou aos seus discípulos e os encontrou fazendo o que, gente? Dormindo. Então ele disse: Simão, ele disse para o Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Ele finaliza dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Pois o espírito ele está pronto, mas a carne ela é... O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca.
Vamos ler juntos agora um outro texto, eu vou pedir para colocar na tela, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe para que não... Em uma outra versão diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos, irmãos, de estar atentos e vigilantes, porque se não estivermos atentos e vigilantes, a nossa imunidade pode enfraquecer e nós podemos cair. Se você não trabalhar para fortalecer a sua imunidade espiritual, a queda, que pode afetar você e pode afetar a sua família também, ela está muito próxima de acontecer. É por isso que Jesus orientou para os seus discípulos, olha, vocês precisam vigiar e orar, porque a carne, ela é fraca. Vocês podem estar com o espírito pronto, mas a carne é fraca, e se você não souber trabalhar para fortalecer a imunidade no espírito, vocês podem cair. Sabe, irmãos, existem algumas situações que acontecem quando a nossa imunidade está fraca e que o inimigo, ele atinge. Se nós tivermos com a imunidade fraca e o pecado começa a crescer dentro de nós, ele atinge áreas importantes da nossa vida, como por exemplo o nosso corpo. O nosso corpo pode ser afetado se nós não tivermos uma imunidade espiritual forte para eliminar o vírus do pecado. No Evangelho de João, capítulo 5, conta a história de um paralítico que estava assim há anos. Jesus, ele quando cura esse paralítico, ele diz assim, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está dizendo é, essa enfermidade que você tinha era fruto de um pecado. Se eu não tiver a minha imunidade espiritual alta, fortalecida, o pecado pode entrar e ele pode trazer enfermidades para o meu corpo físico. Existem pessoas de que elas têm enfermidade no seu corpo físico e essa enfermidade é fruto do pecado de alguns anos atrás. Uma segunda área que esse vírus, ele afeta, é a nossa emoção. Eu preciso ter a minha imunidade espiritual em alta, fortalecida, porque se eu não tiver, o pecado começa a crescer e ele atinge as minhas emoções. Quando você vê pessoas desanimadas, frustradas com a vida, pensando em suicidar-se, elas não têm satisfação em viver, elas não têm alegria interior. Você pode observar de que vem uma semente de pecado que começou a crescer em algum momento da história. Porque esse vírus do pecado, ele afeta as nossas emoções, ele atinge as emoções. Uma outra área que ele atinge e destrói é a família. Ó, irmão, quantas famílias que são destruídas, porque alguém com uma imunidade espiritual fraca deixou o pecado crescer e então houve um divórcio. Rachou uma família, afetou a vida dos filhos, afetou o futuro. Quantos que têm a família destruída, porque o vírus do pecado começou a crescer e distanciar e separar
marido e mulher, distanciar e separar amor de pais e filhos. Isso porque começa a crescer esse vírus perigoso chamado pecado. Ele afeta o nosso relacionamento com o nosso Criador. Todo ser humano tem um espaço vazio, em que esse espaço vazio só é preenchido por uma comunhão com Deus, irmãos. Todo ser humano, não adianta, dinheiro não preenche, carro novo não preenche, casa nova não preenche, viagens não preenchem, experiências não preenchem. Todo ser humano tem um espaço vazio dentro de si, que só é preenchido por Deus. Mas quando eu deixo o vírus do pecado crescer, a minha imunidade espiritual está baixa, eu começo a me distanciar do Criador. Isaías capítulo 59, versículo de número 2, diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Esse vírus perigoso do pecado, ele afeta o nosso futuro, destrói nosso futuro, destrói os nossos sonhos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne vai colher do que está semeando na carne. Você quer ver uma coisa importante? Existem pessoas que estão passando por problemas seríssimos hoje. E hoje, o que você está passando é fruto de um grande erro que você cometeu lá atrás. E isso começou com esse vírus do pecado que foi dominando você, e você acabou cometendo erros que afetaram o seu futuro. Nesse caso, o seu presente. Então você sofre, paga um preço altíssimo hoje, fruto de um pecado lá atrás. Aí nós precisamos aprender com isso e dizer: eu não posso deixar a minha imunidade espiritual baixar, porque eu não quero prejudicar meu futuro. Eu não quero afetar o meu futuro de novo. Esse vírus, ele além de afetar o nosso futuro, ele afeta e ele destrói a nossa eternidade. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu preciso lhe dizer o que a Bíblia diz a respeito disso. O céu e o inferno, eles existem. A eternidade é uma verdade absoluta. E a pergunta que eu quero fazer para você é: se acabar hoje, se o seu último fôlego de vida for hoje, o que acontece com você? Onde você vai viver a eternidade? Ou você pensa que acabou, morreu, acabou? Não acabou, irmão. Existe a eternidade, e só tem dois lados: ou a eternidade com Cristo, ou a eternidade escravizado no inferno. É por isso que precisamos ter a nossa imunidade espiritual fortalecida. Não deixar a nossa imunidade ela enfraquecer, porque podemos ser afetados por esse vírus e colocar muita coisa linda a perder. A Bíblia nos conta exemplos de pessoas que foram enfraquecendo a sua imunidade espiritual e perderam. Um grande exemplo que nós temos é o exemplo de Sansão. Quantos lembram de Sansão? Um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele foi chamado para ser uma bênção para Israel. E ele tinha uma trança, um cabelão grandão, sua força estava ali, o segredo da sua força era naquela trança. Não tinha para ninguém.
todo adversário que se levantava, Sansão destruía. Uma força impressionante, inexplicável. Assim era Sansão. Mas ele começa a ter a sua imunidade espiritual enfraquecendo. E Deus vai avisando a Sansão. E Deus vai dando sinais para Sansão. E quanto mais sinais vai dando, o Sansão não se voltava para os sinais que Deus estava dando, e ele foi enfraquecendo, até que de repente, pá, o inimigo arranca a sua força, ele é pego de surpresa, e ele vira motivo de chacota para os adversários. Ele perde a sua visão, ele perde muita coisa boa que Deus havia dado, desde quando ele estava no ventre da mãe. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na casa do seu pai, tudo. Mas ele começa a ficar com a imunidade espiritual fraca. E quando a imunidade espiritual dele começa a enfraquecer, ele começa a ceder à tentação de ter experiências no mundo. Imunidade espiritual baixa, e aí ele começa a querer ter essa experiência, sai da casa do seu pai e começa a se envolver com coisas erradas e mais coisas erradas, até que o final da história é o inimigo destrói e faz o filho pródigo comer bolotas de porco. Imunidade espiritual baixa e o vírus do pecado se alastrando. Nós falamos aqui, algumas semanas atrás, sobre Acã. Alguém que fazia parte do povo de Deus, era instruído por Josué, recebeu direção e instrução do que poderia, do que não poderia, como se afastar, mas o Acã, ele, porque estava com a sua imunidade espiritual baixa, quando ele vê algo que não deveria se envolver, que não deveria botar a mão, que não deveria pegar, a imunidade espiritual está baixa, ele pega. E ele esconde aquilo que ele pegou debaixo da sua tenda. Resultado, a sua vida foi destruída, e a sua família foi destruída. Porque com a imunidade espiritual baixa, o vírus do pecado se alastrou. Você está vendo como é que é importante, irmão, nós termos a nossa imunidade espiritual em alta? Como é importante não se preocupar só com a imunidade do corpo físico, mas precisamos nos preocupar com a nossa imunidade espiritual, porque segundo diz a Bíblia, o diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando alguém que ele possa tragar. Por isso precisamos estar fortalecidos espiritualmente. Imunidade alta. Porque se a imunidade estiver fraca, se estiver baixa, é muito fácil cair. Então eu quero dizer para você, qual é a fórmula do céu para você manter a sua imunidade forte? Quem quer ouvir qual é essa fórmula? Diga aleluia. Essa semana eu consultei com um médico e fui perguntar para ele como que eu fazia, porque quando eu estou viajando muito, o tempo muda, me atinge a garganta, um vírus pega e me arrebenta, me derruba. Falei, eu não quero mais ser derrubado, doutor. Eu não quero mais que isso aconteça comigo, que é ruim demais. Você ficar arriado, é bom, irmão? Você gosta? Você tem alguma situação que você passa que você fica arriado? É muito ruim, eu não gosto. Ser derrubado pelo inimigo é pior ainda. Ficar derrubado pelo inimigo é pior ainda. Então, eu não quero mais esse vírus pegando minha garganta, inflamando minha garganta, falei, me diz como que eu me preparo para fortalecer a minha imunidade. E ele me deu uma fórmula, um monte de vitamina para eu manter a minha imunidade sempre em alta. Agora eu vou te dar uma fórmula.
mas é a fórmula que vem do céu para você manter a sua imunidade espiritual alta. Você quer ouvir qual é a fórmula? Vamos lá. A primeira coisa, irmão, que nós precisamos fazer para manter a nossa imunidade espiritual em alta é ter arrependimento verdadeiro todos os dias. Eu vou repetir. Arrependimento verdadeiro todos os dias. Aí você olha para o seu vizinho, dá uma incomodada nele e fala, todos os dias. Não é remorso, é arrependimento. E arrependimento verdadeiro. Olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo 3, versículo de número 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se nós queremos experimentar refrigério, fortalecimento, é preciso ter arrependimento, irmão. E arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento, a palavra no original para arrependimento é metanoia, que significa mudança de direção, mudança de mentalidade. A metanoia era utilizada muito no exército. Quando o exército estava marchando, o general gritava, ele estava marchando nessa direção, então o general gritava, metanoia! Eles paravam, viravam, e ia pegar uma direção contrária àquela que eles estavam indo. A metanoia é uma direção contrária, é um giro de 180 graus. É eu mudar aquilo que está aqui na minha mente. Não é apenas eu ficar triste com aquilo que está acontecendo comigo porque eu errei. Eu vou mostrar para você. É mais ou menos assim. Eu estou indo. Está dando o microfone aqui, Vitor, por favor. Eu acho que se baixar um pouquinho melhora. Eu estou indo em direção ao erro, ao que vai me arrebentar, aquilo que vai me fazer cair. Eu estou até gostando do negócio, é bom, eu estou gostando. Então, eu estou indo e de repente vem uma voz como a de Deus agora. Um alerta, você vai falar, epa, para, acontece alguma coisa, você, ai meu Deus, aí você toma um susto. E você fala, ai, eu não posso. Nossa, vai dar ruim. Então você para. Você fica mal com aquilo. O nome disso é remorso. Não é você ficar mal com o que você estava indo em direção que ia dar errado. O arrependimento é você ter uma mudança de rota. Então é mais ou menos assim. Eu estou indo em direção. Eu estou gostando do negócio. Eu fico com medo, meu coração palpita, acelera, eu fico, ai, será que, ai, mas é bom, mas tem um monte de gente falando, vai dar ruim, ai, mas, aí você recebe uma palavra de Deus como essa, metanoia! Ao invés de você parar, você vira e vai na direção contrária. Escute, se eu não tiver metanoia, arrependimento, eu só parei por causa do remorso, ai meu Deus, deu ruim, ai, eu vou parar. Se não teve metanoia, você está muito perto daquilo que vai te arrebentar, você vai fazer de novo. É só questão de tempo, você vai se sujar de novo. É só questão de tempo, você vai entrar no rolo de novo. Porque foi remorso. Você continua perto.
o que fortalece a nossa imunidade não é remorso, é arrependimento, é metanoia. Eu vou na direção contrária, eu quero distância, eu quero ficar longe, eu não quero mais isso para a minha vida. É na direção contrária. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia disso, de uma pessoa que mostrou o que é metanoia para nós. Zaqueu. Zaqueu sobe em uma figueira brava para ver Jesus passar. E Jesus está passando. E Jesus sabia que Zaqueu estava lá. Diz para o seu vizinho: Jesus sabe que você está aqui. E ele sabia tudo que estava dentro de Zaqueu. E ele sabe tudo que está dentro de você também. Então Jesus vira para Zaqueu e fala assim: ei, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aí o Zaqueu: ai meu Deus. Só que o Zaqueu não teve remorso. Eu vou te mostrar como ele não teve. Ele desce e Jesus fala: vou hoje pousar lá na sua casa. Zaqueu, arrependimento. Ele fala: o senhor vai pousar na minha casa? Por favor, vá lá. Eu queria te dizer uma coisa, Jesus. Se eu estou defraudando alguém, aliás, tudo que eu tenho, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para o pobre. E se eu defraudei alguém, quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Deixa eu só te explicar uma coisa. Você sabe quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Botava a mão, corrupto. Então ele roubava todo mundo. Quando Zaqueu, ele tem um encontro com Jesus, igual nós estamos tendo aqui nessa noite. Zaqueu, ao invés de ter remorso, ele tem metanoia. Se ele roubava, se ele botava a mão no que não era dele, como ele teve metanoia, que é uma direção diferente, ele fala: eu estou dando metade dos meus bens para os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Metanoia. Direção contrária. Arrependimento verdadeiro é eu fazer totalmente o contrário de tudo aquilo de errado que eu estava me inclinando para fazer. É voltar-se na direção oposta. Essa é o primeiro item da fórmula para aumentar a imunidade espiritual. Arrependimento verdadeiro todos os dias. O segundo item, que compõe a fórmula que vai aumentar a nossa imunidade espiritual, é a oração diária. Oração todos os dias, irmão. Se eu quero me manter longe das coisas que podem destruir a minha vida, eu preciso ter um tempo de oração todos os dias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17 diz: orai sem cessar. Quanto menos você ora, mais você peca. Quanto menos você ora, mais fácil você é atingido pelo adversário. Quanto menos você ora, mais fácil é você cair em uma tentação que está na sua frente. Quanto mais você ora, mais você se protege disso. Não abra mão de ter um tempo de oração diário. Ore sem cessar. Ore a todo instante. Ore na sua casa. Ore no seu trabalho. Ore no trânsito. Ore no ônibus. Ore na van. Não importa onde você estiver, ore. Porque quanto mais você ora, mais forte espiritualmente você está. Um outro item que fortalece a nossa imunidade é o alimento da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo de número 6 diz: o meu povo, ele está sendo destruído
porque está faltando para eles o conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais nós somos cheios da verdade de Deus, mais nós eliminamos os vírus que o inimigo tenta usar para nos destruir. É se alimentar diariamente da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Davi disse no Salmo 119, versículo de número 11: guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Palavra, se alimente da palavra. Isso fortalece a sua imunidade espiritual. Uma outra coisa que fortalece a nossa imunidade espiritual é algo que nós temos que evitar. Deixa eu te contar uma coisa sobre a imunidade do seu corpo físico. Você sabia que quanto mais você se alimenta de açúcar, o açúcar, ele inflama o seu organismo e você fica mais fragilizado para que vírus e doenças possam atingir você. Cadê a galera que gosta muito de açúcar? Diga ai, ai, ai. Pois é, está aqui um aviso para você. Quanto mais açúcar, mais inflamação no seu corpo e a sua imunidade fica fraca. Então é importante você se livrar da açúcar. Agora deixa eu falar uma coisa que nós precisamos nos livrar, que afeta a nossa imunidade espiritual. É a murmuração. Nós precisamos nos livrar da murmuração, irmão. Porque a murmuração, ela nos enfraquece espiritualmente. O que a murmuração faz é nos distanciar de Deus e nos aproximar do inimigo. Se você tem o costume de murmurar constantemente, pare, porque isso está afetando a sua imunidade espiritual e deixando você fraco e vulnerável. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11. Tenta colocar na versão diferente da NVI. Isso. E não murmureis. Essa você poderia dar uma incomodada no seu vizinho e falar para ele. Fala para ele bem assim: não murmurei, irmão. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O povo foi fulminado no deserto porque eles murmuraram. Perecer nas mãos do destruidor é o que acontece com pessoas que constantemente abrem a boca para reclamar das coisas da vida. Você está atraindo muita coisa ruim para você quando você abre a boca para reclamar. Ainda que algo que não é bom aconteceu, não podemos reclamar, precisamos fazer valer a palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, até quando dá ruim. Deu ruim alguma coisa, fala: ai, que droga, eu vou dizer, glória a Deus, eu não sei o que ia acontecer lá na frente. Você está saindo do culto e o pneu do carro fura. Aí você fica: que droga, tá vendo? Ô, carro velho, que desgraça de carro. Também, aí a mulher começa a reclamar do marido: você também, aí não olha direito a estrada, olha os buracos aí, você... E aí o cara começa a reclamar, e os demônios já começam a ficar tudo perto. Tá glória, eles falam glória deles lá, né? E aí você começa a atrair um monte de coisa ruim. Qual é o correto a nós fazermos? Minha imunidade espiritual precisa estar alta. Então o pneu furou, deu ruim, está doido para tentação, para murmurar. Eu vou falar assim: glórias a Deus. E a esposa: glórias a Deus, por quê? Glórias a Deus, porque algum livramento o Senhor está dando. Lá na frente podia ter um assalto, um acidente, aleluia que furou o pneu. Deus está protegendo e guardando a nossa família. Agora me ajuda aqui, mulher, vamos trocar essa roda agora, aleluia. Irmão, a murmuração
é igual açúcar, é uma tentação, vem na boca o gostinho assim, ó, você fala, ai que vontade de comer um doce. A murmuração, acontece algo que fugiu o seu controle, ai que vontade de reclamar, mas você vai lembrar dessa palavra e você vai dizer, glória a Deus, Deus está me livrando, glória a Deus, alguma coisa o Senhor está fazendo que eu não estou entendendo, mas todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Então vamos aprender a dar graças a Deus por tudo, até quando algo dá ruim. Isso fortalece a nossa imunidade espiritual. Uma outra coisa que fortalece a nossa imunidade espiritual é nós nos distanciarmos das coisas desse mundo. Vou dar um exemplo, você está, para imunidade física, você está num ambiente quente demais, e você vai logo para um ambiente cheio de ar-condicionado ligado, um gelo, isso dá uma queda na imunidade. Então, qual é a orientação? Calma, não vai assim, você ficar mudando assim toda hora, isso vai atingir sua imunidade, você pode ser afetado de uma maneira. No físico, uma coisa que afeta a imunidade espiritual é nós estarmos ligados e misturados com as coisas desse mundo. Isso prejudica você, irmão, isso nos prejudica. Olha o que a Bíblia diz em 1 de João capítulo 2, a partir do versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Imunidade espiritual forte. Se afastar das coisas do mundo e fazer a vontade de Deus. Imunidade forte. Uma outra coisa que alimenta a nossa imunidade e fortalece é nós nos livrarmos da amargura. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa, te enfraquece espiritualmente, te deixa vulnerável, você está com o coração cheio de ressentimento e de amargura com o mal que alguém te fez. Você está com o seu coração pesado, porque falaram para você, mexeram com a sua vida, gente que você não imaginava que iria fazer, fizeram. Se você alimentar isso dentro do seu coração, isso enfraquece a sua imunidade espiritual. Você não consegue orar a Deus direito. Você não consegue se firmar buscando ao Senhor, se essa amargura ela cresce dentro de você. E aí você se torna vulnerável demais aos ataques do inimigo. É muito fácil você cair em uma tentação, cair em uma armadilha e fazer coisa errada, porque o seu coração se fechou com a amargura, o seu coração se fechou com o ressentimento. A Bíblia diz em Hebreus 12:15, tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Livre-se da amargura. Uma coisa muito impactante que eu li essa semana em um livro do Hernani Santos, ele contando a experiência dele com a mãe dele, que a mãe era muito má, e ele, para livrar o coração dele da amargura, sabe o que ele fazia todos os dias? Orava abençoando sua mãe. Porque é a maneira de proteger o nosso coração da amargura. E eu lendo aquilo, eu falei, puxa, mas Jesus fala isso já há um tempão, e é isso mesmo que a gente precisa fazer. Jesus diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, orar pelos nossos inimigos, foi ensinamento de Jesus. E se pararmos para olhar a oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Jesus nos ensinou, qual é o modelo da oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, Jesus ele ensinou: é preciso perdoar para ser perdoado. Eu não posso ficar guardando. Irmão, dá um nó na garganta, dá, mas é para fazer todo dia. E quando você vai fazendo, a amargura vai desaparecendo. Pode fazer o que eu estou falando para você. É alguém que fez algo muito mal, ora e abençoa essa pessoa. E quando você vai orando e falando isso na sua oração, mesmo que com um nó, você vai perceber que depois de alguns dias, a amargura desapareceu do seu coração. E você está com a sua imunidade espiritual em alta, fortalecido, fortalecida. E por último, para a gente terminar, se eu quero manter a minha imunidade espiritual em alta, eu preciso tomar o multivitamínico do céu. Sabe aquele multivitamínico que tem toda a vitamina ali, numa cápsulazinha, sabe, Nielson? Você toma elas para estudar, né? Tem um multivitamínico que você toma, já tem tudo ali. Você sabia? Existe um multivitamínico que já tem todos os componentes que nós precisamos para ter uma imunidade espiritual em alta. Mas antes de falar do multivitamínico do céu, eu vou te falar de algumas coisas que você precisa se livrar e não fazer, porque senão o multivitamínico torna-se sem efeito. É mais ou menos o seguinte: se você toma um multivitamínico para o seu corpo físico, mas você faz um monte de burrada na sua alimentação, você não cuida do seu sono, você não dorme direito, você faz um monte de porcaria, o multivitamínico vai funcionar? Então eu tenho que eliminar algumas coisas e tomar o multivitamínico, que aí é a imunidade lá no alto. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19, diz assim: as obras da carne são manifestas, e elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso tudo eu tenho que eliminar da minha vida. E uma vez que eu elimino isso da minha vida e tomo o multivitamínico do céu, forte espiritualmente. O que é o multivitamínico do céu, pastor? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, não há lei. Imunidade forte, imunidade forte. O inimigo não destrói, o inimigo não derruba uma pessoa que está fortalecida espiritualmente, com a sua imunidade alta. Ela não é vencida pelo pecado. Por favor, fique de pé.